Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Chegamos. Hoje eu tô aqui, parecendo que vim pro aeroporto trabalhar. Eu achei isso daqui, achei bonitinho, quis colocar. Mas eu acho que ficou um pouco estranho. Enfim, deixa eu tomar uma água. Hoje eu cheguei aqui na correria, altas coisas já. Lá dentro, perderam a chave. Enfim. Vambora. Hoje a gente tá no capítulo 3 de Esdras. E vamos começar orando e deixar o Senhor nos conduzir aqui. Hoje a gente vai falar, né, que eles de fato agora sim começam a reconstruir o templo depois aí de 7 anos já estabelecidos na terra. Aí eles vão, como é que se diz? Eles vão então dar o início ali a tudo que eles vão fazer, enfim, vão oferecer alguns sacrifícios antes. Mas tem uma parte aqui que me toca muito que vai falar que as pessoas ainda eram vivas. Como a gente viu, passaram-se 128 anos, mais ou menos, que eles ficaram ali em cativeiro, né, na Babilônia. E aí, depois desses 128 anos, eles voltaram, e vai dizer que alguns ainda eram vivos quando viram o primeiro templo, e agora eles estavam retornando para ver a construção do segundo do templo novamente, né? A reconstrução. Então, que eles ficaram muito emocionados e começaram a chorar e choravam alto. Então, essa noite eu fiquei me perguntando, Deus, sabe, sei lá, assim, talvez a gente não tenha idade suficiente ainda para ver isso, mas como é assim? Como é essa sensação, esse sentimento, essa emoção que eles estavam ali participando daquilo, talvez pela segunda vez, né? E eu fiquei pensando, sei lá, muitas pessoas aí, talvez que eram, né, mais antigas e tal, e ainda acompanham aqui minha mãe. Eu gosto de, de ouvir sempre as histórias, assim, que minha mãe e os avós contam, né, da época, lá dos presidentes lá atrás, de como era, que não sei o quê. Então, acho que assim, sabe? A gente vê o mundo evoluindo e vê as coisas acontecendo e vê algumas tradições se mantendo, algumas coisas primordiais sendo, sabe, às vezes perdidas ali, sendo restauradas. Enfim. Mas é isso, vamos começar orando, que aí o Senhor vai nos direcionando e vai trazendo clareza à nossa mente o que estava acontecendo aqui nesse tempo. Bom dia, mãe, seja bem-vinda, Alex. Vamos lá. Amém, Deus. Queremos te apresentar o dia de hoje, te agradecer por esse dia, pela leitura da tua palavra, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos faça ter entendimento, Deus, e quem sabe até poder, sabe, Deus, vivenciar coisas assim, das quais esse povo estava contemplando naquela época. Em nome de Jesus, nós te apresentamos a nossa mente, os nossos ouvidos e os nossos olhos no dia de hoje e te pedimos, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu em Jerusalém. Então o sacerdote Josué, filho de Josadaque, e os seus companheiros, os outros sacerdotes, e também Zorobabel, filho de Salatiel, e os seus parentes, construíram um altar do Deus de Israel para oferecer sobre ele os sacrifícios que manda a lei de Moisés, homem de Deus. Mesmo tendo medo da gente daquela região, eles construíram de novo o altar no lugar em que ele estava antes. Então começaram a oferecer sacrifícios sobre ele todas as manhãs e todas as tardes. Além disso, comemoraram a festa das barracas de acordo com a lei de Moisés, oferecendo cada dia os sacrifícios ordenados para aquele dia. Trouxeram também os sacrifícios que deviam ser completamente queimados diariamente e os que deviam ser apresentados na festa da Lua Nova e nas outras festas sagradas. E ofereceram também aquilo que traziam por vontade própria,
O povo começou a oferecer sacrifícios ao Senhor desde o dia 1º do 7º mês, antes mesmo que o templo do Senhor começasse a ser construído de novo. Bom, então aqui a gente vê que ali nos 7 primeiros meses que eles voltaram para aquela terra, eles então se estabeleceram ali na sua cidade, se organizaram. E aí eles falaram, pronto, agora a gente precisa começar a botar a mão na massa para aquilo que a gente voltou para fazer, né? Porque às vezes a gente vai adiando, não, a gente já voltou e tal. Então assim, depois de 7 meses, eles ainda não tinham começado a construir. Então eles viraram e falaram, agora a gente precisa começar. Então eles vieram, sacrificaram, né? Fizeram ali as festas ordenadas pelo Senhor no tempo de Moisés. E vai dizer que eles começaram a lançar os alicerces no mesmo lugar onde era o templo antigamente. E aí no versículo 7 vai continuar dizendo: o povo deu dinheiro para pagar os pedreiros e carpinteiros, e deu comida, bebida e azeite para serem mandados às cidades de Tiro e Sidom. Essas coisas foram trocadas por madeira de cedro que foi trazida por mar do Líbano até perto de Jope. Tudo isso foi feito com a permissão de Ciro, rei da Pérsia. E assim, no ano seguinte ao da sua volta, no 2º mês, os israelitas começaram a construir de novo o templo de Deus que fica em Jerusalém. Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, junto com os seus parentes, os sacerdotes e os levitas e todos os israelitas que haviam voltado para Jerusalém, pegaram firme no trabalho. Todos os levitas maiores de 20 anos foram encarregados de dirigir as obras. Josué e os seus filhos e irmãos formaram um grupo junto com Cadmiel e os seus filhos, que eram descendentes de Odavias. Esse grupo dirigia os que trabalhavam na construção e era ajudado pelos levitas do grupo de famílias de Anadade. Quando os construtores colocaram os alicerces do templo, os sacerdotes ficaram de pé, vestidos com roupas especiais para aquela ocasião e com trombetas nas mãos. Os levitas, descendentes de Asaf, carregavam pratos musicais para louvar a Deus o Senhor de acordo com o que Davi, rei de Israel, havia mandado. Uns cantavam louvores e agradeciam ao Senhor, e os outros respondiam. Eles diziam, o Senhor é bom e o seu amor pelo povo de Israel dura para sempre. Então aqui, gente, a gente vê que então a obra começou de fato ali dentro do 2º ano, no 2º mês. E que mais? Que os levitas, né, ajudaram nessa obra e eram os responsáveis aí para estarem à frente. E é isso, vamos continuar. E todo o povo gritava bem alto e louvava o Senhor, porque a construção do seu novo templo já havia começado. Muitos sacerdotes, levitas e chefes de famílias eram velhos e tinham visto o primeiro templo. Eles choravam alto ao verem que os alicerces do novo templo haviam sido colocados. Mas os outros que estavam ali gritavam de alegria, e assim ninguém podia saber se o povo gritava de alegria ou se chorava, pois gritavam tão alto que de longe se ouvia o barulho. Então, é exatamente isso, né? A gente vê que o povo ali estava confundindo. Os mais novos, eles riam de alegria, de tanta satisfação de poder ver aquilo que os seus pais, né, falavam tanto. Talvez os seus pais comunicavam a eles que tinham vindo de uma terra onde existia um templo para adorar o seu Deus. E aí eles viravam e agora eles estavam vendo aquilo, eles podendo participar daquilo. Ao mesmo tempo que os velhos, os anciãos, as pessoas que tinham visto o primeiro templo e tinham sido levados cativos para a Babilônia, agora estavam ali, naquele momento tinham retornado, estavam recebendo uma porção dobrada e podendo fazer parte, né, daquela construção. Então, era um sentimento assim, né, que eu não consigo. Depois que eu acabei de ler esse texto, eu realmente parei e eu fiquei pensando assim, Deus, me leva a sentir essa emoção, sei lá. Talvez aqui pessoas mais velhas vão dizer, Isabel, seja bem-vinda.
talvez aqui, né, a minha mãe, a Isabel, ou eu acho que elas ainda também não têm tanta idade, mas talvez pessoas mais antigas, sabe, podem ter visto o que o Senhor fez lá atrás e sei lá, pessoas que estão lutando e batalhando ali para que o Senhor venha fazer de novo, venha estabelecer de novo no nosso país, na nossa geração. Então, é isso. Eu acho que é algo para a gente pensar, assim, sabe? Eu fico muito contente em poder participar, né, desse tempo de estar podendo aqui compartilhar a palavra de Deus, aquilo que o Senhor fala comigo. Mas, como é que se diz? E eu sei que outras pessoas ficam emocionadas, por exemplo, né, na minha igreja agora os pastores estão com essa ideia de expandir a igreja, de plantar igrejas, então isso faz toda a diferença, né? Então para eles é uma emoção talvez diferente de algo que foi gerado de primeiro momento, né? Enfim, mas é isso, mas que continuemos aí tendo a palavra de Deus e o que clama o coração de Deus, né? Voltados para o nosso coração também. Amém? Então é isso, gente. Boa quarta para vocês. Deus abençoe. Deixa eu ir lá fazer alguma coisa de aeromoça. Tchau, tchau.